As despesas do governo federal com a comitiva da primeira-dama Janja da Silva, que viajou para a abertura das Olimpíadas de Paris, na França, totalizam pelo menos R$ 203.600. Além do gasto com as passagens aéreas da mulher de Lula, estão nessa soma os valores de passagens aéreas e também diárias internacionais de 5 servidores que integraram o grupo. Só para o deslocamento aéreo foram mais de R$ 148 mil. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência informou que as passagens foram adquiridas por meio de aviação comercial, sem o uso de aeronaves da Força Aérea Brasileira, e que os preços estavam elevados devido aos Jogos Olímpicos, Augusto. Essa foi a justificativa da SECOM. Ontem comentamos muito aqui o gasto só da Janja, de 83 mil, com passagens aéreas rumo a Paris. E agora, essa reportagem do Estadão traz o valor, incluindo as passagens e as diárias aí dos 5 servidores que integraram o grupo que acompanhou a Janja. Bom, foi dito pelo próprio governo que a Janja não ocupa nenhum cargo público. Se não ocupa, porque ela tem o mesmo tratamento concedido aos funcionários públicos que viajam a serviço. Ela não é. Ela não ocupa nenhum cargo. Primeira-dama não é cargo. Da mesma forma que namorada de preso também não é. Que era a função que ela desempenhava há pouco tempo. Nesse caso, imaginem se a Michele Bolsonaro tivesse feito a mesma coisa. Quantos minutos o Alexandre de Moraes demoraria para mandar um ultimato ao presidente da República dizendo para responder em 5 horas o que a Michele foi fazer em Paris? Por que não fazem isso com o Lula? Porque é o presidente que o consórcio escolheu. Mesmo sendo corrupto, condenado por 9 juízes de diferentes instâncias, convém repetir, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, ele virou presidente da República. Que uma corte que trata bem um ladrão, por que não vai tratar de modo especial a mulher do ladrão? Silvio, deixa eu te ouvir também aí sobre esse valor que foi revelado aí, R$ 203 mil para pagar a comitiva que acompanhou a Janja em Paris. São 5 servidores, estava até verificando aqui, servidores que trabalham tanto na SECOM quanto no gabinete do Palácio do Planalto, que acompanharam aí a Janja nessa jornada, nesse turismo em Paris. Paula, o Augusto toca no ponto central, né? Ela não é representante da diplomacia, ela não tem cargo público, tá tudo errado, tá tudo errado. Veja, agora, e é daquelas histórias que vão piorando, porque ontem eram 83 mil, agora são 200, essa cifra vai aumentar, porque não há a totalidade de gastos aí, né? Tem passagens aéreas, e agora a gente começa a descobrir que ela levou uma excursão. Não era só a Janja visitar Paris, cuidar do seu Instagram, os stories, Reels, TikTok, fazer as imagens todas. Não era só isso. Tinha uma excursão junto com ela. Ela levou uma equipe. Para quê? Para quê? Qual é a finalidade dessas 5 pessoas acompanharem a primeira-dama? Se a primeira-dama já não tinha fim, não tinha finalidade para estar lá, o que essas 5 pessoas estavam fazendo lá com o dinheiro do erário, com o dinheiro do pagador de impostos? É o meu, é o teu, é o de todo mundo que está do outro lado da tela. Por que a gente tem que pagar para a Janja e sua equipe assistirem os Jogos Olímpicos de Paris? Aliás, ela viajou, segundo a reportagem da Folha de São Paulo, que fez o questionamento, ela viajou em classe executiva e a União, o governo, admite ter pago a passagem num valor absolutamente fora de mercado por conta da sazonalidade, por conta da época. Olha, são os Jogos Olímpicos, então tá caro. Então tá caro, não vá. Ou vai com o dinheiro dela. Imagine que eles se alimentaram, eles devem ter feito compras. Será que a gente tem acesso a todos os gastos dos cartões corporativos?
são sigilosos. Gastos da presidência, por exemplo, são sigilosos. Teremos acesso ou só daqui a 100 anos? Que é o modus operandi deste governo, impor sigilo. Então, tá tudo errado nessa história. E o ponto central é o que o Augusto trouxe. Ela não é responsável pela diplomacia brasileira. Ela não estava lá à frente do governo brasileiro. Não, ela é mulher do Lula. Ela não é sequer vice-presidente, como Le Monde um dia errou, entre aspas, né, para usar a expressão da emissora oficial. Então, eu acho que essa história vai piorando. Agora, é dever do Congresso Nacional. A bancada do Partido Novo já fez isso, mas deve reforçar, isso deve ganhar corpo, deve ter o endosso de outras bancadas. É dever do Congresso Nacional questionar a Casa Civil sobre esses gastos. Qual era a finalidade? Por que motivo a primeira-dama, que não tem cargo público, e tem que riscar isso, repisar o tempo inteiro. O tempo inteiro. Isso não será justificativa plausível para a fiscalização desses gastos. E, por fim, depois do trabalho do Congresso Nacional, o Tribunal de Contas da União deve pedir o ressarcimento desses gastos, se não for provada a finalidade da viagem dela e agora, com agravo, da equipe dela. A equipe dela. Aliás, pergunta, né? Quem é a equipe da Janja? O que eles fazem?